Boa noite a todos. Nós estamos iniciando a gravação da continuidade da nossa escola bíblica, continuando o estudo acerca das parábolas do reino. E vocês já viram aí a aula introdutória, a parábola do semeador e a parábola do joio, que dá continuidade ao estudo. Tá certo? Nessa noite, então, nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 24 até o verso de número 30. Está escrito assim, na palavra de Deus, no verso 24 de Mateus 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia. Meus amados, o ensino de Jesus consistiu em que, utilizando as coisas conhecidas, as atividades do dia a dia, o corre-corre da vida, a sociedade, a cultura e a prática natural daquele tempo, Jesus toma as atividades, as práticas naturais e nos diz repetidas vezes: o reino do céu é semelhante a. É como se Jesus dissesse o seguinte: o que você faz tem uma correlação, tem uma semelhança com o reino dos céus. O reino dos céus faz, entre aspas, igual à vida normal, natural, o cotidiano. Então, quando nós olhamos as parábolas, nós vemos que Jesus está utilizando a figura do dia normal para levar a mentalidade do povo a pensar nas coisas da eternidade, né? Como elas se aplicam aos céus ou ao reino dos céus. Nós já sabemos desde a parábola do semeador, quando Jesus disse: eis que um homem saiu a semear. E o homem, evidentemente, é ele, é Jesus. E agora ele diz: um homem que semeou boa semente no seu campo, porque de Jesus vem apenas coisas boas, coisas ótimas, ensinos maravilhosos, oportunidades de vida, manifestação da sua misericórdia, do seu poder, da sua grandeza, da sua eternidade. E ele diz que, então, o homem semeou boa semente no seu campo, né? Mas, quando os homens dormiram, veio o inimigo dele, o inimigo daquele homem, o inimigo de Jesus, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se, não se deixou visualizar.
Ele está falando do adversário. Ele está falando daquele que combate contra ele em todo o tempo. Combate contra a igreja, combate contra o reino dos céus. Mas quando Jesus faz isto e estabelece esse ensino, ele abre para nós a sua palavra, semeando a boa semente da palavra no espírito, da palavra direcionada dos céus para as nossas vidas, para nós entendermos no nosso coração aquilo que é o seu propósito, o seu querer, a sua vontade. Jesus semeou a boa semente, a semente do bem, né? A semente do bem, a semente da vida, a semente da eternidade. Quando o homem adormece, quando os homens, verso 25 nos diz que enquanto os homens dormiam, enquanto nós, homens, seres mortais, enquanto nós descuidamos, quando ocorre de nós descuidarmos da nossa vida espiritual, o adversário lança o joio, ele lança uma semente estéril, uma semente que não produz nada, uma semente, a semente da confusão, a semente do medo, a semente com várias situações, mas que não tem o fruto que fortalece, que sustenta a vida. Quando a erva cresceu e produziu fruto, o joio apareceu. Na verdade, o joio já estava ali, já havia aparecido, mas ficou visível que era o joio, porque o trigo dá fruto, o joio não. O joio não dá fruto. E as pessoas perguntaram: de onde veio, pois, o joio? E agora a resposta de Jesus não é o inimigo. Ele diz um inimigo. Sabem por quê? Porque o adversário, ele usa muitos personagens, muitas situações, muitos sentimentos, muitos argumentos para roubar o fruto da vida, para roubar o fruto que fortalece a fé, que alimenta a alma e que está contado para a eternidade. A pressa, a voluntariedade humana, ela não condiz com o reino dos céus. A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se. E a proposta daqueles homens ali foi esta: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. De maneira nenhuma. Deixem crescer juntos. Se vocês forem arrancar agora, poderão arrancar também o trigo. Deixai-os crescer até a colheita, até a ceifa. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Meus amados, Jesus semeou a boa semente. As palavras que eu vos digo não são minhas, são de meu Pai. As palavras de Jesus não eram dele, eram do Pai. As palavras do reino, a palavra da igreja, a palavra do púlpito, não pode ser a nossa palavra, não pode ser aquilo que eu quero, ou da maneira que eu quero. A palavra dirigida ao povo de Deus precisa ser a palavra que Deus quer que seja dada, para trazer paz, para trazer harmonia, para trazer esperança, para trazer amor, para trazer vida. Esse é o propósito da palavra de Deus, para gerar fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Paulo escreveu isso aos Romanos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, esta precisa ser a palavra da igreja, precisa ser a palavra para o incrédulo, precisa ser a palavra para o neófito, e precisa ser a palavra também para aquele que está disposto, disponível, voluntarioso no reino de Deus, para o reino de Deus. Calma, vamos devagar, vamos falar aquilo que convém, vamos falar aquilo que é próprio do Espírito de Deus. Porque, meus amados, muitas vezes as pessoas usam a Bíblia para amedrontar, para acusar, para maltratar, para ferir as pessoas. Mas nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. E aqui, nesta parábola, Jesus mostrou uma coisa maravilhosa, que Moisés havia escrito lá nas leis, porque recebeu de Deus isto. Em Deuteronômio, no capítulo 22, no verso de número 9, Moisés escreveu assim: não semeareis duas espécies de semente na tua vinha, para que não degenere a messe, para que não degenere o fruto, para que a colheita não seja prejudicada. Meus amados, quando a palavra no Espírito, ela é semeada, ela gera vida, ela gera salvação. Quando a palavra é semeada na razão, no interesse, na vontade própria, na pressa, na ameaça, na acusação, essa palavra não vai gerar vida. Essa palavra não vai gerar vida. Por isso, nós precisamos meditar, conhecer a palavra de Deus. O profeta Isaías registrou um lamento de Deus. O meu povo padece por falta de conhecimento. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me entende, o meu povo não me conhece. Quando nós olhamos os dias de Jesus, ele diz para todos aqueles que ouviram: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meus amados, o joio e o trigo crescem juntos, porque é a vida natural. Nós estamos no mundo, nós estamos na igreja, e a igreja não é perfeita, a igreja não é santa, a igreja está sendo santificada, a igreja está sendo aperfeiçoada, mas ela só será santa e aperfeiçoada quando ela for apresentada ao Cordeiro, quando ela for entregue ao Cordeiro, quando ele nos buscar e nós formos entrar na sua presença, quando nós estivermos diante dele, então aí teremos sido transformados. A corrupção foi revestida da incorruptibilidade. A morte foi revestida da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Meus amados, é preciso ter amor, ter paciência, ter misericórdia para vivermos o reino de Deus. Não é apenas participarmos, não é apenas pregarmos, mas é ensinar com a prática da nossa vida. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós
pensamos precisa ser condizente com a eternidade, com o propósito de Deus, com o Espírito de Deus. Então, ao falarmos, ao fazermos, ao pensarmos, que nós lembremos que na colheita o joio será amarrado para ser lançado no fogo, mas o trigo será ajuntado no celeiro de Deus. O trigo será ajuntado na eternidade. Não nos cabe hoje olhar para o lado e, com presunção, com arrogância, com vaidade, com autossuficiência, nós determinarmos, nós julgarmos, termos um senso próprio, uma justiça própria, falível, pecaminosa. Fulano não está bem. Não, quem sabe quem está bem e não está bem é Deus. Não somos nós. Não gosto de fulano. Não gosto disso, não gosto daquilo. Por isso é que nós estamos dizendo, o joio cresce junto com o trigo. A diferença é que o trigo produz fruto, produz alimento. É sustento da vida, é sustento para a vida. O joio não. O joio é apenas reserva para o fogo, para a condenação. A separação se dá na colheita. O trigo é para o celeiro de Deus. Que assim seja a sua vida. Que assim seja o seu pensar, o seu fazer, o seu falar. Que você seja trigo. Que você tenha sempre em você a boa semente, a boa palavra. Eu quero, antes de encerrar, lembrar as palavras do apóstolo Pedro. Estejais preparados, sempre preparados, para responder com mansidão e temperança acerca da esperança que há em vós. Responder com mansidão é responder com a boa semente, é responder com trigo, é responder falando de Jesus e não de nós, e nem de uma religião, nem de uma organização, de uma sociedade, de uma instituição. Nós precisamos falar, exaltar a Cristo Jesus, o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. Esse é o propósito do Senhor. Quando ele coloca aqui a parábola do joio, imediatamente a parábola do semeador, ele dá um salto. Ele começa semeando. E na segunda parábola, ele já fala do final. Os irmãos entenderam? O semeador, o joio e o trigo. Mas aqui no meio tem uma série de parábolas, uma série de ensinos que os irmãos vão desfrutar na sequência desse estudo. O apóstolo Paulo escreve a Tito uma carta, podemos dizer, pequena, mas de um grande significado. E ele nos diz assim, chamando a nossa atenção, né, para nós observarmos a nossa vida, o nosso dia a dia. Né? Ele nos diz que nós devemos viver de tal maneira porquanto a graça, Tito 2, verso 11 até o verso 14. Tito 2,
de 11 a 14. Está escrito assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Louvado seja Deus. Meus amados, a igreja do Senhor não é a igreja A, B, C ou D. A igreja do Senhor é povo exclusivo. Outra tradução diz especial, é um povo especial, zeloso e de boas obras. É gerada da nova semente, gerada da boa semente, gerada em Cristo pelo poder da sua palavra. Não seja joio, seja trigo, dê frutos para a vida eterna, que você possa meditar no seu fazer, no seu falar, no seu pensar e escolher a boa semente para semear, para plantar no seu coração. Que Jesus abençoe você, que Jesus fortaleça a sua fé e te capacite para a eternidade. Nós queremos encontrar lá. Louvado seja Deus. Amém? Que Jesus seja com a sua vida. Até o nosso próximo assunto. Fique com Jesus.